Então hoje nós vamos falar sobre o processo de emagrecimento, como ele acontece e como a cafeína atua nesse processo. Se a cafeína pode realmente auxiliar no processo de emagrecimento ou se isso é um mito, até que ponto nós devemos usar a cafeína para nos ajudar no processo de emagrecimento. Mas antes, vamos entender como acontece esse processo de emagrecimento. Porque muitas pessoas, quando estão desenvolvendo um plano alimentar para emagrecer ou quando estão fazendo uma dieta que seja mais rigorosa para que haja um emagrecimento mais rápido, de repente se preparam em algum momento com uma certa estabilização do peso. E o que acontece é que a maioria das pessoas desanimam, desistem desse processo. Mas o que você precisa entender é que o emagrecimento ele não acontece de forma linear. Então, é mais ou menos assim. Me acompanhe. Imaginem que isso daqui é uma linha do tempo, onde aqui nós temos o seu peso corporal em quilos e aqui o tempo que se passa, o tempo em que você está se dedicando a um plano alimentar, a uma atividade física, visando o emagrecimento. Vamos supor que você está começando com 70 quilos. Então, você está aqui num peso atual de 70 quilos. Você deseja emagrecer, você deseja chegar aqui nos 68 quilos, vamos supor. E aí você começou hoje o seu processo de emagrecimento aos 70 quilos. O que acontece é que muitas pessoas pensam que vai começar a emagrecer, o tempo vai se passando até alcançar o peso desejado. Mas eu quero te dizer que o emagrecimento não acontece dessa forma. Infelizmente, o processo de emagrecimento, ele não é linear. O peso vai caindo, mas em algum momento a gente se depara com algumas estabilizações, pequenos momentos de estabilização do processo de emagrecimento. Então, se você se deparar com esse momento aqui, pode ser que você seja um pouco mais desafiado a persistir no processo, tá? Então, ter essa consciência de que o processo de emagrecimento não é linear vai te ajudar a manter o foco, te manter constante no seu programa alimentar, no desenvolvimento da sua atividade física, ok? Então, essas pequenas pausas não devem te desanimar. Não devem te levar a pensar que toda a sua disciplina, toda a sua dedicação no processo de emagrecimento foi por água abaixo, porque isso é um processo natural. No começo você emagrece um pouco mais, talvez, né? Em algumas pessoas mais, outras menos, mas o natural é que nos primeiros dias, nas primeiras semanas do processo de emagrecimento, até a gente reduza um pouco mais de peso do que nas outras etapas do emagrecimento. Você já deve ter percebido isso, né? Que você começa lá a dieta e rapidinho perde lá 5 quilos e de repente parece que estabilizou, né? O peso. Mas não é que estabilizou. O corpo está se readaptando à nova forma de lidar com os alimentos, o corpo está se recompondo ao novo processo, ok? Então, esse primeiro momento aqui, essa perda de peso inicial, que é mais rápida, que você perde mais peso, ela se deve principalmente pelas primeiras mudanças que você faz na alimentação. Então, antes de começar um processo de plano alimentar para emagrecimento, antes de começar uma dieta propriamente dita, você está ingerindo vários alimentos, bebidas, está tendo hábitos que te levam a reter líquido, então você fica mais inchada, você fica com mais água armazenada no corpo.
E aí você muda a alimentação, trazendo alimentos mais naturais, né? Vai dando aquela limpeza na sua dieta, tirando alguns industrializados, alimentos processados. É frequente, quando a gente começa o emagrecimento, eliminar ou diminuir drasticamente o consumo de álcool, de doces, açúcares. Então, essas mudanças iniciais são aquelas que mais refletem na retenção de líquido. Então, leva realmente a uma perda de peso inicial devido a essa eliminação de excesso de líquido. E tá tudo bem, isso deve mesmo acontecer, é importante que isso aconteça. O que não quer dizer que a gente deva ficar desanimado quando essa fase, quando esse processo for substituído pela eliminação de gordura propriamente dito, que naturalmente deve ser um pouco mais lenta. Claro, dependendo de cada caso, dependendo do seu metabolismo, da quantidade de massa muscular que você tem. Então, se isso acontecer com você, se esse processo acontecer, mantenha o foco, mantenha a persistência. Todo processo de emagrecimento, aliás, qualquer objetivo que você tiver na vida, você vai precisar de constância, você vai precisar de disciplina. E no emagrecimento, principalmente, você precisa manter uma constância. Porque se você chegar num ponto desse daqui e desanimar, o que vai acontecer? Ao invés de você, na etapa seguinte, diminuir peso, você vai voltar a ganhar um pouquinho, por exemplo. E se cada vez você ganha mais um pouquinho, pode ser que em algum momento você se depare com um peso ainda maior do que do início do processo. Então, não vale a pena, né, desistir, perder o foco, se você se deparar com um momento de redução na velocidade do processo de emagrecimento. E também o que eu vejo entre os pacientes acontecer algumas vezes é que às vezes você se cansa da dieta, cansa daquele tipo de comida mesmo, né? Sente falta de alguns alimentos, fica com vontade de comer algumas coisas que você comia antes. E aí você vai lá e come. Por exemplo, tá com vontade de comer uma torta doce, uma torta de chocolate. Aí você vai lá e come. E aí você pensa logo, nossa, pus todo o meu processo de emagrecimento a perder. E aí muitas pessoas desistem de tudo nesse momento. Mas o que seria melhor você fazer caso isso aconteça? Caso em algum momento você cometa algum deslize nesse processo? A melhor coisa a se fazer é imediatamente retomar a sua alimentação, retomar a sua disciplina, o seu foco. Sempre vai ser melhor do que desistir, do que deixar de lado, do que chutar o balde, né? Então, retome a constância. É natural alguns deslizes, mas sempre na vida, quando a gente cai, o que a gente faz? Fica lá no chão? Ah, agora caí, vou ficar aqui mesmo? Não, caiu, levanta e segue para frente, sempre para frente. Porque se você desistir ou resolver liberar geral, agora já cometi esse deslize mesmo, vou continuar aqui, vou comer o que eu quiser. Isso não vai te ajudar, isso vai te levar sempre a maiores ganhos de peso e cada vez que você resolver retomar um plano alimentar, você vai estar mais desmotivado e mais desanimado, né? Então nós precisamos aprender a conviver, sim, com uma certa flexibilidade na alimentação, né? Então se ocorrer algum deslize, se acontecer de você comer algo que não estava previsto na sua dieta, no seu plano alimentar, ok, você não precisa nem liberar geral, chutar o balde, falar agora eu vou comer tudo e também não precisa entrar naquela de que eu não posso comer nada, eu estou proibido e nem um pedacinho eu posso. Você pode sim desenvolver essa flexibilidade, esse controle de alguns deslizes que você cometer, você logo voltar para o seu foco, voltar para o seu plano alimentar. Ok? Então, se acontecer algo no seu caminho, volte. Agora, é claro que durante o processo de emagrecimento, a gente precisa sim
de ter algumas estratégias para acelerar o processo em algum momento que a gente observou alguma estagnação na redução de peso. Nós temos recursos fitoterápicos, temos alguns suplementos que podem nos auxiliar nesse processo. Sem falar das estratégias na atividade física, propriamente dito. Mas eu quero falar especificamente com você sobre o campeão dos recursos, dos suplementos usados para emagrecimento, que é a cafeína. A cafeína, ela é amplamente usada. Quase todos os suplementos pré-treinos contêm uma boa dose de cafeína, com o intuito de aumentar o processo de eliminação de gordura. Vixe, o trem tá descendo. A cafeína é a campeã de todos os suplementos. É a que as pessoas mais gostam de usar mesmo. E as indústrias de suplementos também gostam muito de usar a cafeína como um recurso tanto para aumentar a performance, seja na atividade física, no trabalho, como também para aumentar a lipólise, com efeito emagrecedor. Mas eu quero esclarecer para vocês o que é esse efeito emagrecedor, se ele realmente é eficaz, se ele realmente acontece, como que acontece isso. A cafeína ela tem sim benefícios, mas é importante a gente lembrar que ela tem alguns efeitos adversos, principalmente com relação à superdosagem. Eu vejo os suplementos comerciais, os suplementos pré-treinos, vendidos no mercado hoje, contém altíssima dosagem de cafeína e isso eu vejo sim como um problema, porque eu já atendi alguns pacientes com distúrbios emocionais, distúrbios de comportamento em decorrência da ingestão de altas doses de cafeína. Então veja bem, para se usar a cafeína, primeiro nós precisamos observar a dosagem, para que a gente não tenha esse efeito adverso. E quais são esses efeitos adversos? Primeiro, taquicardia. Então, o batimento cardíaco fica acelerado, algumas pessoas sentem com isso angústia, sensação de angústia, aumentando um pouco mais a ansiedade. Se a pessoa tiver tendência à ansiedade, se a pessoa tiver tendência ao estresse, se tiver tendência à dificuldade em dormir, isso vai ser ainda mais forte, isso vai ser ainda mais determinante nesses efeitos, certo? Agora, o principal efeito e o mais grave que eu observei em consultório, pacientes que chegam usando suplementos à base de cafeína para emagrecer, indicados até por lojas, vendedores de lojas de suplemento, olha o perigo, com altíssimas dosagens de cafeína. Eu atendi pacientes com síndrome do pânico, desenvolveram síndrome do pânico. Claro que havia uma tendência, né, para que isso acontecesse, mas a cafeína chegou para ainda ser um gatilho para esse pânico. E aí a gente foi investigando e eu falei, vamos reduzir a dose da cafeína e você vai observar como se sente. E o efeito foi muito claro. Bastou diminuir a dose da cafeína e os episódios, né, as crises de pânico também se foram. Então não dá para usar qualquer tipo de suplemento com a propaganda, com os dizeres, né, de benefícios a qualquer dosagem, a qualquer custo. Você precisa ser orientado antes. Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer o efeito dessas substâncias no seu corpo. Por exemplo, se você bebe uma xícara de café e já fica super ligado, já é um sinal de que você tem uma resposta, você tem uma sensibilidade à cafeína. Eu tenho pacientes que tomam 10 xícaras de café ao longo do dia, já estão dessensibilizados, ou seja, eles consomem uma alta dosagem de cafeína ao longo do dia e já não respondem tão bem. E isso é um dos efeitos adversos do uso da cafeína, porque você começa com altas doses, o seu corpo vai adaptando e você vai
começa a não ver mais os efeitos da cafeína no seu corpo e você vai querendo doses ainda maiores. E isso é perigoso, porque causam outros transtornos que não vem ao caso agora a gente falar. O fato é que a cafeína tem esses efeitos adversos, mas ela também tem efeitos muito benéficos, que são desejáveis para nós. Por exemplo, foco, atenção, né? Quando a gente precisa ter um alerta maior, estar em estado de alerta, estar com foco, com uma produtividade mental maior, a cafeína é sim bem-vinda. E lá na atividade física, além de aumentar o foco, a cafeína também atua diminuindo a sensação de dor, então a dor muscular, né, durante o treino. A cafeína diminui essa sensação. A cafeína diminui a sensação de fadiga durante o treino, então isso te leva a treinar melhor, talvez aumentar a intensidade do seu treino, e isso é favorável para o processo de desenvolvimento, né, neuromuscular, do seu desenvolvimento no treino propriamente dito. Mas até para uso durante o treino é muito importante que você conheça o efeito dela, o efeito da cafeína no seu corpo. Eu, por exemplo, não gosto de cafeína como pré-treino, porque ela me dá uma sensação de cansaço maior por outro efeito, por causa da taquicardia. A aceleração que ela causa, quando eu estou treinando, me dá a sensação de que eu estou mais cansada do que o treino está me exigindo. Então eu prefiro não usar cafeína como pré-treino, mas eu tenho pacientes, eu tenho clientes que amam. E o importante aí é a gente observar a dosagem. Para cada pessoa, uma dosagem específica. E o ideal é que a gente comece sempre com uma dosagem menor e com o tempo, gradativamente, ir aumentando. Mas aumentando pouco. O ideal é que a gente use sempre as menores doses de cafeína. E para o emagrecimento, a cafeína realmente é eficaz? Devemos usar a cafeína para nos ajudar a emagrecer? Antes de te falar sobre isso, eu quero que você entenda como acontece o processo de emagrecimento. Porque só assim você vai entender alguns processos, como a cafeína pode te ajudar e se ela pode te ajudar. O fato é que a cafeína, por si só, isoladamente, ela não vai te ajudar a emagrecer. Por quê? A cafeína, ela é eficaz no processo de lipólise. Pode perguntar. Então, doutora, o que é essa lipólise? Como ela acontece? A lipólise é a quebra da gordura, propriamente dito. Então, quando, por exemplo, nós temos o tecido adiposo no braço, no abdômen, nas coxas, nós temos o tecido adiposo que está em volta ali do músculo, por exemplo. E essa lipólise é quando a gente consegue mobilizar, ou seja, trazer um pouco dessa gordura para a corrente sanguínea. Isso é o processo de lipólise, é a quebra da gordura lá no tecido adiposo, sendo transportada para a corrente sanguínea. E nesse processo, a cafeína contribui sim. Só que esta é a primeira etapa do emagrecimento. Quando acontece a lipólise, não quer dizer que você emagreceu. Saiu gordura do tecido adiposo, por exemplo, do abdômen, e foi para a corrente sanguínea. Mas isso é só o começo. Depois disso, há uma série de reações que precisam acontecer, principalmente no músculo, para que essa gordura seja eliminada. E esse processo de eliminação propriamente dita da gordura, a gente chama de beta-oxidação. Beta-oxidação. Então, a primeira etapa do processo de emagrecimento chamamos de lipólise, que é quando a gordura sai do tecido adiposo e vai para a corrente sanguínea. Depois que está na corrente sanguínea, a gordura está circulando no nosso corpo na forma de ácidos graxos e precisa, depois disso, ser eliminada.
E essa eliminação nós chamamos de beta-oxidação. Então, a beta-oxidação de gorduras deve acontecer para que a gente realmente esteja emagrecendo, eliminando gordura, ok? Então, a cafeína, ela promove essa lipólise através da ativação de uma enzima que se chama enzima lipase hormônio sensível. Então, essa enzima promove a lipólise, que vai levar as gorduras, as moléculas de gordura, que a gente chama de ácidos graxos, para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, essa gordura, vamos supor aqui que você tem um monte de gorduras na corrente sanguínea, ela precisa ser levada para o músculo, para que lá no músculo aconteça a beta-oxidação. Então, a primeira etapa é quando ocorre a lipólise no tecido adiposo, lá nas gordurinhas do nosso corpo. A gordura é levada para a corrente sanguínea na forma de ácidos graxos. Da corrente sanguínea, ela precisa ser captada pelo músculo. E lá dentro do músculo, ela precisa entrar para o citoplasma. Agora vejam que interessante. Essa captação dos ácidos graxos para dentro do citoplasma, para dentro da célula, lá do músculo, da menor parte da fibra muscular. Para isso, nós precisamos dos ácidos graxos do tipo ômega 3. Então, ômega 3 também atua no processo de emagrecimento. Então, já começamos a perceber que a gente não precisa só de cafeína, ou que a cafeína por si só não vai promover o emagrecimento. Nós vamos precisar de outros elementos. E aí, nós chegamos na segunda etapa. A segunda etapa do emagrecimento é quando nós temos os ácidos graxos lá no citoplasma muscular e eles precisam ser ativados por uma enzima que nós chamamos de coenzima A. É essa coenzima A que vai de fato promover a eliminação da gordura lá dentro da fibra muscular, lá dentro do citoplasma da célula muscular. E essa coenzima A depende totalmente de substratos nutricionais como fósforo e ácido pantotênico, que é a vitamina B5, que são essenciais para a queima de gordura. Porque se a gente não tiver a coenzima A, nós não vamos ter a beta-oxidação. E aí todo esse processo ele vai voltar com a gordura para a corrente sanguínea. Toda gordura que não é beta-oxidada, que não chega aqui, ela volta a ser reesterificada. Ou seja, ela volta para a corrente sanguínea e depois ela tem que voltar para o tecido adiposo, que é o local de armazenamento de gordura do nosso corpo. Não pode permanecer ácidos graxos circulando no sangue. Quando a gente tem muito ácido graxo circulando no sangue, há um risco de depósito dessa gordura nas nossas artérias, gerando uma série de problemas cardiovasculares. Então, a gordura que não foi oxidada, ela vai voltar para o tecido adiposo para ser armazenada. Então, veja que só a lipólise não é suficiente. Você pode quebrar um monte de gordura. Você pode fazer lipólise em alta quantidade. Se não houver a beta-oxidação, essa gordura volta para o tecido adiposo. E aí, quando a gente inicia uma atividade física, onde a gente usa o músculo, que ativa essa beta-oxidação, afinal ela acontece dentro da fibra muscular, nós estamos otimizando esse processo de oxidação de gordura. E para isso nós precisamos de ATP.
Aqui no músculo nós precisamos de ATP. Você já deve ter ouvido falar nesse nome. ATP, dizendo de forma muito simples, é a unidade de energia lá dentro do músculo, que vai te fornecer energia para as atividades e para ocorrer a beta-oxidação. E essa reserva de ATP dentro do músculo é totalmente dependente da sua dieta pós-treino, da ingestão de calorias, da ingestão de alimentos que você vai fazer logo após o treino. Então, o treino de hoje vai sim determinar a sua reserva de ATP dentro do músculo para o próximo treino. E essa reserva de ATP dentro do seu músculo vai influenciar totalmente a beta-oxidação de gordura. E a formação de ATP, para que a gente tenha uma boa reserva de ATP, nós precisamos de um elemento nutricional importantíssimo, que é o magnésio. Então, mais um nutriente essencial aí no processo de emagrecimento e de oxidação de gordura. Então, recapitulando, a gordura livre na corrente sanguínea, ela deve ser captada pelo músculo e do músculo ela deve entrar para dentro do citoplasma muscular, porque é lá que ela vai receber a ação da coenzima A e vai, de fato, acontecer a beta-oxidação, que é a real eliminação da gordura, que é onde a gordura deixa de ser gordura, ela virou energia, calor. Beta-oxidação que você falou que é complexo B? Não é assim? Não. O complexo B, ele é essencial para a coenzima A, para a formação da coenzima A. Então é por isso que você fala que o complexo B e o magnésio são importantes para o emagrecimento? Exatamente, exatamente. Por isso, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, fósforo e magnésio são essenciais nesta segunda fase de emagrecimento, que é onde acontece a beta-oxidação. Por isso, a dieta como um todo vai interferir no processo de emagrecimento. Não é um elemento que vai ser suficiente. Nós precisamos de um conjunto de ações, de nutrientes que vão colaborar para que tudo isso aconteça. Então, você já entendeu que a queima de gordura acontece dentro do músculo. E lá dentro do músculo, então vamos supor que isso daqui seja o seu músculo da coxa, ok? Lá dentro do músculo você tem células e dentro dessa célula existe uma organela. Se você puxar da sua memória quando você estudava ciências lá para o vestibular, a organela mitocôndria. Então a mitocôndria é a nossa usina energética. Então, as mitocôndrias do músculo são as organelas responsáveis pela beta-oxidação da gordura. Então, nós dependemos totalmente da saúde dessa mitocôndria. Já há algum tempo nós sabemos que acontece de algumas células mitocondriais do nosso organismo estarem fadigadas ou estarem em número insuficiente ou não estarem funcionando de forma eficiente. Então, além de todas aquelas etapas que nós precisamos para que a gordura chegue dentro do músculo, dentro do citoplasma, nós ainda precisamos que essas mitocôndrias estejam saudáveis. E há formas de nós aumentarmos o número de mitocôndrias, que chamamos de biogênese mitocondrial. O número de mitocôndrias, a eficiência, a saúde delas são determinadas por principalmente dois fatores, que são o DNA propriamente dito da mitocôndria e o DNA celular. É muito comum em pacientes com resistência à insulina e pacientes diabéticos do tipo 2
terem disfunção na mitocôndria. Então, esses são casos específicos que devem ser avaliados, onde a biogênese mitocondrial deve ser ainda mais estimulada. E sabemos também que o número de mitocôndrias, essa saúde mitocondrial, ela é influenciada por várias doenças. Como é que eu sei que a minha mitocôndria está com problema? Alguns sinais de que a mitocôndria não está eficiente é a própria fadiga, o cansaço, né? Quando você vai realizar atividade física ou mesmo atividades do dia a dia, você sente um cansaço fora do normal, você tem dificuldade em desenvolver, em evoluir em alguma atividade física, é um sinal de fadiga mitocondrial ou de disfunção mitocondrial. Isso é algo que a gente precisa realmente investigar, mas para chegar nesse ponto a gente investiga todos os outros fatores que podem causar essa fadiga, esse cansaço, né, à atividade física e ao mesmo tempo estimular a saúde mitocondrial através dos nutrientes que favorecem a biogênese mitocondrial e a saúde das mitocôndrias. Então existem algumas doenças e fatores externos de ambiente que podem prejudicar as nossas mitocôndrias. Estudos relacionaram a ingestão de cafeína com atividade física e observaram o efeito de cada um deles no processo de emagrecimento. O que foi observado é que a cafeína por si só aumenta, sim, em aproximadamente 44% a oxidação de gorduras, mas que a atividade física por si só aumenta o dobro a quantidade de oxidação de gordura. Então, o que os autores mais recentes mostram é que a associação da cafeína com a atividade física pode ter um potencial ainda maior para a oxidação de gordura. Ah, então a partir de hoje eu só vou fazer exercício usando cafeína? Calma! Lembre-se dos efeitos indesejáveis, lembre-se da sua percepção de efeito, das reações do seu corpo com relação à cafeína. Afinal, lembre-se que você pode também desenvolver uma adaptação e precisar de doses cada vez maiores. O principal para o emagrecimento, quando a gente fala de atividade física, é que você tenha um alto rendimento no seu treino. Então, de nada vai adiantar se você fizer a ingestão de uma dose alta de cafeína e quando chegar para treinar sentir um alto desconforto, sentir uma sensação de cansaço extrema, além do que o exercício está te proporcionando e não conseguir realizar aquilo que você deveria para aquele treino. Não vai te ajudar a emagrecer. Então, a prioridade, quando falamos de atividade física para o emagrecimento, é qualidade de treino. Então, um treino bem feito, né, claro, orientado por um profissional da educação física para dizer em que intensidade, em que volume, a duração, o tipo de exercício. Mas a execução desse treino de forma prazerosa, para que assim você consiga manter a atividade física ao longo da vida e não por algumas semanas apenas, é essencial. O prazer na atividade física, a sua energia durante o treino, o seu bem-estar durante o treino, para que você execute-o em alta intensidade e na duração que é necessária. Além disso, é muito importante dizer que há estudos que foi observado em que obesos sedentários usando a cafeína, seja para que o objetivo for para emagrecimento ou para aumentar nível de energia, afinal de contas o obeso geralmente ele tem um cansaço maior até por essa questão da fadiga mitocondrial, então é comum as pessoas usarem a cafeína como fonte de energia, mas o fato é que nessas pessoas obesas, sedentárias, a cafeína aumenta a resistência à insulina e descontrola a insulina, a insulinemia, a relação insulina-glicose na nossa corrente sanguínea. Então, de uma forma geral, podemos concluir que a ingestão da cafeína associada à atividade física pode ser mais eficaz para o processo de emagrecimento, mas que nós precisamos de vários outros nutrientes e precisamos de uma série de
observações para ver até que ponto que a cafeína está te ajudando. Se você observar efeitos de desconforto, tem pessoas que não metabolizam bem a cafeína. É um fator genético. Então, se você usa cafeína e sente desconforto, é provável que você tenha intolerância à cafeína. Observe os sinais do seu corpo. Observou efeito de cansaço, taquicardia, dor de cabeça após a ingestão da cafeína, já é um sinal. Não deve usar a cafeína, porque a chance de você desenvolver outros transtornos é alta. Pessoas hipertensas, pessoas ansiosas, pessoas com tendência a toque, o transtorno obsessivo. Então, não devem usar altas doses de cafeína. E o principal, sempre consultem o seu nutricionista. Então, espero que tenha ficado claro para vocês que o processo de emagrecimento, ele é muito mais complexo do que simplesmente dizer que ingerir a cafeína vai promover o processo de emagrecimento. Não é tão simples assim. E isso é importante de se entender porque a cafeína pode gerar alguns efeitos indesejáveis. Então, pessoal, essa é uma aula que eu dei para minha equipe de estagiárias. Espero que tenha sido útil para você, que você tenha aprendido um pouco mais sobre o processo de emagrecimento, sobre a utilização e a função da cafeína como recurso. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que você considera que possa se beneficiar com essas informações. Deixa para mim aqui o seu comentário, sua dúvida. E me siga nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, e a gente se vê no próximo vídeo.